Romanos 8, no verso 27, eu quero falar sobre como falar em línguas. Hoje eu quero ser bem prático. Bem prático mesmo. Vocês sabem que a oração em outras línguas é um dom específico do Espírito Santo. Agora, preste atenção. Eu estou tentando organizar o negócio aqui, porque eu estou terminando o livro Precioso Espírito Santo. Ainda não sei se é certo, Precioso. O nome não sei ao certo. É alguma coisa Espírito Santo. Vou fazer uma votação depois, uma enquete. Pronto, está terminando e estou com um turbilhão de informações. São 3 livros que está terminando. Um terminou, Arrependimento Profundo e Eficaz. Terminou agora, o Arrependimento Profundo e Eficaz é um pedido da Orvalho. Na realidade, esse pedido é um pedido de 4 anos, mas só agora que está terminando. E agora está terminando o livro Espírito Santo. E o outro livro é sobre as recompensas do reino, falando sobre o tribunal de Cristo, aquilo que eu também prego bastante. Esse ainda está em fase preambular. Agora veja, a minha cabeça está cheia de informação, um turbilhão de informações acerca do Espírito Santo. Você precisa entender que, quando nós falamos do Espírito Santo, ele tem várias funções com o corpo de Cristo. O Espírito Santo ele está completamente ligado à igreja. Nós já lemos, já falamos, estamos exaurindo esse tema. A Bíblia Sagrada sugere, Jesus falando em João 14, verso 17, que o mundo não pode receber o Espírito Santo, deixando claro que o Espírito Santo é só para a igreja. Nos ensinando que quem não tem Jesus não pode ter o Espírito Santo. Isso está claro para todos. Em Apocalipse você vê que há uma profunda ligação, uma profunda identificação entre Espírito Santo e noiva. Agora aprendemos que o Espírito Santo, mais do que trabalhar em nós através do fruto do Espírito, que é o próximo tema da próxima quarta-feira, que é uma obra do Espírito Santo em você, veja, ele trabalha com você. Então tem 2 frentes de tratamento do Espírito Santo na vida do cristão. A primeira é trabalhar em você. E isso ele faz gerando caráter, transformando você à imagem e à semelhança de Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Romanos 8, 29. Aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e a semelhança de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o primeiro papel do Espírito Santo na vida do cristão é moldar ele para que ele vá se tornando parecido com Jesus. E esse caráter de Cristo em nós é uma obra do Espírito. Mas não é uma obra do Espírito por nós. É uma obra do Espírito em nós. Antes dele gerar dons e operações e ministérios, a tendência é que ele gere primeiro o fruto. Porque um camarada cheio de dons pode acontecer? Talvez. Mas um camarada cheio de dons sem o fruto é uma tragédia. Então, os dons, eles precisam ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é construído pelo fruto do Espírito, para que você mantenha focado, que você permaneça na humildade desses dons, que eles são dons de poder. E os dons do Espírito, eles são divididos em 3 categorias. Nós temos 3 categorias de dons. Você tem os dons de revelação, que aí você tem discernimento de espírito, você tem profecia e o que nós chamamos de revelação, que é a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Esses são os dons de revelação. Agora nós temos a segunda categoria, que é os dons de poder. Aí você tem dom de curar, você tem dom de maravilha, e você tem dom de curar, dom de maravilha e dom da fé. Aí temos a terceira categoria dos dons do Espírito dado a nós, que é os dons de elocução. Obviamente, pela palavra em si, você já percebe que elas estão ligadas ao falar. Nesses dons de elocução, você tem variedade de línguas, dom de línguas e interpretação de línguas. Essas 3 categorias de dons, elas são dadas
com finalidades específicas. Primeiro, para a capacitação da igreja a cumprir o seu papel e a cumprir o seu chamado. Então, o Espírito Santo vem a você e ele vai lhe capacitar para que você desempenhe o ministério através desses 3 grupos de dons. Amém? Ok. Depois desses 3 grupos de dons, o Espírito Santo vai trabalhar basicamente com 5 ministérios. Aí Paulo diz o seguinte: a cada um foi dada uma medida. Diga comigo a palavra medida. Agora, por que Paulo usa a medida? A medida vem de um todo. O todo não é derramado a um exclusivo pessoa. O todo é derramado a toda a igreja. A igreja recebe o todo do poder do Espírito. Mas cada membro recebe uma medida desse todo que foi derramado para a igreja. E esse todo, ou essa medida do Espírito Santo, ela é despejado sobre cada cristão que faz parte do corpo chamado igreja. Quem é a igreja do Senhor? Diga amém. Ou seja, todo mundo na igreja é capaz. Ele que não sabe. Eu vou dizer de novo. Todo mundo na igreja é capaz. Ele que não sabe. Agora, a partir do momento que cada cristão tem essa medida, ela é composta, veja bem, o todo, ele é composto de 3 aspectos. Primeiro, nós chamamos de dons. Primeiro aspecto. Segundo, nós chamamos de operações. Terceiro, nós chamamos de ministérios. O todo derramado à igreja, ele é constituído em 3 pilares: dons, operações e ministérios. Como que nós entendemos isso? Os dons são 9 dons. As operações são 8 operações. E os ministérios, 5 ministérios. Agora, o que é ou qual é a diferença de operações do Espírito para dons do Espírito? Tendo em vista que o dom do Espírito é 9 e a operação é 8. Por quê? A operação é a função. O dom é o que qualifica a função. Para cada operação que um cristão, cada agir dele na igreja, é qualificado pelo dom que o Espírito faz com que ele trabalhe. Por exemplo, não adianta um camarada dizer que ele é apóstolo se ele não tem o dom que caracteriza e deve qualificar o apostolado. Aí lá nos ministérios, nos 5 ministérios, você tem o do apóstolo. Diga amém. Mas quando você vai nos dons, você vai identificar o que deve caracterizar o apostolado. E esse dom, ele qualifica a operação apóstolo, o agir, o movimento de Deus por nome apóstolo, que está lá também nas operações. O dom do Espírito deve agir e contribuir com a função dele. Você pode se chamar de evangelista. Se você não tem ou dentro da categoria do poder, que basicamente são as categorias que operam no ministério evangelístico. O evangelista que não tem dons de curar, de maravilhas, profecia, línguas, interpretação de línguas, pode ser chamado de evangelista. Ele não tem um dom que qualifica o título dele. Você está entendendo isso? Quem está entendendo? Ou seja, então, a operação do Espírito é a função que você tem, que determina o seu ministério. Os dons qualificam de fato se você tem ou não essa função na igreja. Quem entendeu aí? Mas esse é um outro estudo dos dons. Porque hoje eu quero falar da 8ª operação, consequentemente o 9º dom, que é o de línguas. Os 2 últimos dos 9 dons é falar em línguas e interpretação de línguas. A última operação do Espírito é variedade de línguas. Agora, por que a oração em línguas ela é extremamente importante
no corpo de Cristo. Aí cabe uma pergunta. Você já se perguntou por que o Espírito Santo foi enviado para morar dentro de você? A resposta já foi dada, para que ele pudesse transformá-lo definitivamente na imagem e semelhança de Jesus Cristo. E a fim do Espírito Santo conseguir esse objetivo, ele tem alguns mecanismos próprios dele, que é a linguagem dele, nós chamamos da linguagem da oração. Para que você seja equipado, mas para que o equipamento que você receba do Espírito não entre em desacordo com o seu caráter, que é o que mais acontece hoje. O cara é usado, mas não tem caráter. Porque, veja, ele conseguiu, de alguma maneira, ter poder sem ter a pessoa do Espírito. A prova da pessoa do Espírito numa pessoa é o fruto do... Jesus que disse isso. Pelo fruto o conhecereis. Foi ou não foi? Ou seja, então veja bem. Em segundo lugar, com essa linguagem que nós chamamos a linguagem da oração. E a linguagem da oração, queridos, ela é vasta. Hoje aqui, por exemplo, eu quero te dar uma dica como orar 3 horas diante de Deus. Vou te ensinar a orar 3 horas. Quem aqui já orou 3 horas diante de Deus? Seja sincero. Levanta a mão. Quem nunca conseguiu orar 3 horas? Honestamente, levanta a mão. O resto, obviamente, quem não levantou a mão não conseguiu. Pastor, 3 horas é tempo, é pra burro, rapaz. Mas você sabe que não percebe. Você sabe que não dá para perceber. Hoje aqui eu quero te ensinar como ficar horas na sua presença. Sem ser cansativo e sem ser legalista. De uma maneira prazerosa. Você vai aprender, diga amém. Porque, queridos, a linguagem da oração, ela é ampla. Paulo diz, eu orarei só no Espírito? Não, eu vou orar no Espírito e com entendimento. Então você tem a oração com entendimento e você tem a oração no Espírito. Diga amém. Então agora preste atenção. Esse relacionamento seu com a pessoa do Espírito Santo, ele é independente de você. Isso você precisa aprender aqui hoje. Ele é independente até da sua própria mente. Isso nos leva a um terceiro ponto aqui. Quando o Espírito Santo ora por você, ele ora através de você e ora com você. Então nós temos 3 atuações do Espírito quando você fala em línguas. Primeiro, quando eu oro em línguas, 3 coisas estão acontecendo. Quando eu oro no Espírito Santo. Ele ora comigo, por mim e em mim. Ele age com você, por você e em você. Olha que coisa fantástica. Veja bem. O dom é uma obra externa do Espírito. O fruto é uma obra interna do Espírito. Mas qual é dos dons o que mais abre porta para o fruto? É só você perceber que dentro das operações do Espírito e dos dons do Espírito, só tem 2 dons dentro dos dons, e só tem uma operação que está ligada ao hospedeiro. É de dentro para fora. Qual que é? O falar em línguas. Todos os outros são operacionais do lado de fora. O único que está ligado ao hospedeiro, aquele que tem o Espírito, é só esse. É o falar em línguas. Por isso que eu costumo dizer, não é que o falar em línguas é o mais importante, de maneira nenhuma. Mas eu posso te dizer que ele é a base. Ele vai sustentar os demais dons. Você entende o que eu estou falando? Por que eu sei que falar em línguas é extremamente importante? É porque aí esse é o ponto que começa a discussão entre os tradicionais e os pentecostais. A discussão está justamente no falar em línguas. Eles vão dizer que isso não é um dom. Agora veja, eu nunca conheci uma pessoa que opera no poder do Espírito que não começou simplesmente no início falando em línguas. Qualquer outro dom de poder das 3 categorias, qualquer um das 3 categorias de dons mencionados inicialmente, eles começam com uma base, que é a edificação do hospedeiro. Qual é o único dom que edifica quem fala?
A Bíblia diz que o da profecia edifica o ouvinte. O único dom que edifica a quem fala é o de língua. Então nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o falar em língua, ele é a base que sustenta os demais dons. Nós temos criado uma cultura na igreja de falar em línguas constantemente. Porque eu entendo o seguinte: um crente cheio do Espírito Santo, que tem comunhão com o Espírito Santo, ele está pronto para a volta de Jesus. Ele está sendo santificado. Ele está tendo o caráter transformado. Ele está pronto para tudo. O grande segredo na igreja, a maior doutrina da igreja é a do Espírito Santo. Quem tem comunhão profunda com o Espírito Santo, ele está pronto para qualquer coisa que vem. É ou não é? Então por isso que a gente investe muito nesse tema. Quando eu oro em língua, essa é uma linguagem de oração espiritual que ela envolve diretamente a minha edificação, a minha santificação e a minha transmutação, transformação do meu caráter pessoal para o caráter de Cristo. Diga amém. Então, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo ora comigo, por mim e em mim. Vamos dizer isso? Comigo, por mim e em mim. Ou seja, em quarto lugar, se você orar agora em línguas, agora, nesse momento, é isso que você precisa entender sobre a oração em línguas. Se nesse exato momento você decidir que você vai ficar um tempo orando em línguas, é Ele orando por você, em você e com você. Isso precisa ficar muito claro, porque veja bem, quando você lê Romanos 8 e 26, deixa na tela Romanos 8 e 26, os crentes descansam nesse texto. Eles ficam de boa na lagoa em Romanos 8 e 26. Porque lê assim, Romanos 8 e 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Aí sabe o que o crente fala? Eu estou aqui jogando videogame, o Espírito Santo está trabalhando. Eu estou aqui relaxado, eu estou aqui sem orar, eu estou aqui fraco, mas o Espírito Santo, ele sim, está me ajudando. Você está equivocado. É aqui está o X da questão. Olha lá. Como devemos orar? Veja que a linguagem da oração ela é vasta. O Espírito Santo me ajuda em minha fraqueza, por quê? Qual é a minha fraqueza? Porque eu não sei como orar. No que se consiste a sua fraqueza? Não sei orar como deveria orar. Por isso que um pastor que quer uma igreja sadia, ele tem que ensinar a sua igreja a orar. Mas podemos ensinar a igreja a orar? Claro, foi a única coisa que Jesus ensinou. E foi a única coisa que os discípulos pediram para aprender. Ensina-nos a orar. Foi a única coisa que Jesus disse, quando fizeres, faça desse jeito. Então, uma igreja saudável, primeiro ela começa com ensinando os seus irmãos, os seus fiéis, a orar. Ensinando os seus fiéis a ter intimidade com o Espírito Santo. É o follow me. Mas quem diz esse follow me é o Espírito Santo. Eu não posso querer ocupar o espaço dele na igreja. Quando eu ocupo o espaço do Espírito Santo na igreja, eu abafo o Espírito Santo. E eu entro em destaque. Quando o Espírito Santo tem destaque na igreja, ele tem o destaque. Agora veja. Quando eu não ajo, olhe bem o que você vai ouvir. O Espírito Santo está dentro de você, provocando as suas reações espirituais. A fome de orar, o desejo de orar, a vontade de orar, tudo isso é gerado pelo Espírito Santo. Isso significa que, se eu não oro, ele não ora. Se eu não tenho intimidade, ele não tem intimidade. O Espírito Santo no crente age quando o crente age. A Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem vem. É uma parceria. Ou seja, eu não posso descansar em cima de Romanos 8, 26, dizendo, sou um crente relaxado,
preguiçoso, não busco, não oro a Deus, sou carnal, mas o Espírito Santo está intercedendo por mim. Você está enganado. E é isso que você vai aprender aqui hoje. É um engano terrível. O Espírito Santo, ele está em mim, provocando e gerando todas as atitudes espirituais. Se essas atitudes não foram provocadas, é porque eu não dei lugar ao Espírito. E Paulo chama isso de abafei o Espírito. Veja o próximo texto. 1 Tessalonicenses 5, no verso 19. Preste atenção nesse texto. Leia em voz alta. Não apaguem o Espírito. De novo. Agora, peraí, o Espírito é uma luz? Então quer dizer que o cristão pode apagar? Não, ele não pode apagar o Espírito. Ele pode apagar o Espírito nele. Isso fala de inatividade. Isso significa que tem crente que o Espírito Santo está em silêncio dentro dele. Não está morto, está calado. Não está operando nada, não está provocando nada, não está gerando fruto no Espírito, não está fazendo nada. Agora, qual é a atitude que você comete que apaga o Espírito? Paulo fala, veja o verso 20. Leia em voz alta. Não trate com desprezo as profecias. Uau! Diga, uau! Agora veja, a profecia, no artigo definido, no singular, é a pregação. As profecias é a variedade de atividades e operação do Espírito, que eram chamadas no Velho Testamento de profecias. Inclusive, o ato do falar em línguas é chamado na Bíblia de profetizar. No caso da edificação pessoal, é você tendo a profecia edificando a si mesmo. Agora, veja, voltando ao texto anterior, está mais do que claro que o Espírito Santo não age quando o cristão não age. A Bíblia vai dizer, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Está claro ou não está? Diga amém. Se eu não oro, o Espírito Santo não ora. Se eu não o busco, eu não o encontro. Quem disse isso? Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de vez em quando. De todo o coração. Agora você percebeu, volta o texto de Tessalonicenses. O Espírito Santo, querido, ele não pode ser abafado, apagado. É igual ao pecado. Veja que Paulo fala sobre mortificação da carne, preguei aqui. Mortificar a carne não é matar o pecado, porque o pecado só vai morrer quando você for glorificado. Mortificar a carne é abafar ele, deixar ele quieto, em silêncio, inativo, um vulcão inativo. O mesmo entendimento serve para o Espírito Santo. Você não mata o Espírito Santo, você não apaga o Espírito Santo, você silencia ele. Ele fica inativo. Por quê? O que você fez? Abafou. Abafou. Então agora, o Espírito Santo em você, que é como acontece na vida de muitos cristãos de linha mais tradicional, ele só serviu para regenerar, para gerar arrependimento e para salvar o camarada. Apenas isso. Por isso que você vê crente salvo, porém menino. Paulo chama menino sinônimo de carnal. Vê ou não vê? Porque ele não foi gerado nenhuma obra do Espírito nele, apesar de ter sido salvo. Você entende o que eu estou pregando aqui, gente? Então, o apóstolo, ele fala com muito temor isso. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. E como eu apago o Espírito? Desprezando todos os dons de profecia e revelação. Que são eles? Está no terceiro grupo. Quais são os dons de profecia e revelação? Falar em línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito e linguagem sobrenatural das línguas estranhas. Todos esses dons estão dentro das profecias. Sabe o que isso está nos ensinando?
Esses dons, eles são de extrema importância para o avanço do reino de Deus. E eles só podem ser dados pelo Espírito Santo. Você precisa querer os dons do Espírito. Paulo manda a igreja buscar os dons. Porque esses dons, eles servem para equipar o seu cristianismo. Porque senão, você fica sendo um cristão não funcional. Ao passo que a Bíblia nos ensina que você tem que ser um cristão que funciona. Um cristão prestável. Um cristão que tem identificação com o cristianismo. Quem está entendendo? E isso acontece, gente, quando você despreza as profecias. Nós temos que tomar muito cuidado com dois extremos. Na realidade, nós temos que tomar cuidado com todo extremo. Então, porque tem gente brincando com os dons, tem palhaçada? Responda para mim, tem palhaçada? É só o que tem. Só o que existe é palhaçada. Isso, gente, está acontecendo uma avalanche. Escute o que eu vou dizer. Uma avalanche de crentes pentecostais voltando para igrejas tradicionais. Os tradicionais estão falando que é um avivamento. Eu vou te dizer que isso é voto de protesto. É quando você tem 2 candidatos em Curitiba que você não votaria em nenhum. Aí você vota naquele que é o pior, só de raiva. E foi o povo que votou no Tiririca, pior que tá, não fica. Quem votaria no homem que faz a campanha, pior que tá, não fica? Mas votou de raiva. Tem gente que fala assim, eu já vi tanta coisa no meio pentecostal, tanta coisa no meio neopentecostal, eu vou voltar para uma igreja que tenha banco, um órgão de fole, que canta só hino de cantor cristão, que são maravilhosos, que eu amo. Outras que mulher senta do lado um do outro, porque ali eu estou ouvindo a verdadeira palavra. Aí ele está começando a desprezar as profecias. Veja você, que nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós vamos começar a abafar o espírito, voltando para os rudimentos passados, porque tem gente fazendo coisa errada. Obviamente que tem. E aí? O que você vai fazer? Por exemplo, esses irmãos que estão vindo para cá. Com alguns que eu já tive oportunidade de conversar, falaram, eu vou te decepcionar. Um dia eu vou ferir você. Porque eu não sou santo, não sou bom. Bom é só Deus. O que você vai fazer depois disso? Irmãos, nós precisamos ser pessoas curadas, saradas. Ao ponto de saber que, não, essa aqui é palhaçada com dom, eu vou procurar um lugar que leva a sério os dons. Não é desprezar agora as profecias, porque você acha que estão fazendo palhaçada com elas. Não, agora eu sou um reformado. Teve um grupo que me falou essa semana, somos reformados. Eu falei, você nem sabe o que é isso, seu Pedro Bó. Você me fala aí as 5 doutrinas da graça, você pensa que você é, rapaz, guarde-te, fecha. Você nem sabe o que é isso, rapaz. E você, pastor, é reformado? Eu falei, eu nunca fui deformado, irmão. Aí esse grupo agora começa a achar que eles estão por cima da carne seca. É um grupo, eu pus na internet essa semana, que nunca ganhou uma alma, nunca evangelizou ninguém, mas acha agora que pode ser profetinha da internet. A gente está vendo isso ou não está? Um bando de crítico, irmão, mas me dá uma ira que eu fico assim, esse povo nunca usou o Facebook dele para falar do amor de Jesus, agora está usando para detonar. Uma igreja é cheia de problema, mas a noiva é dele, irmão. Eu não tenho coragem de falar de mulher dos outros. É ou não é? Ele que dá conta desse negócio, é? A mulher dele. Não tem nada a ver com isso, rapaz. Nós temos que procurar trabalhar da melhor maneira possível, cumprir o nosso papel, ocupar o nosso espaço no reino, que já é muito difícil obedecer, que já não é fácil, mas devemos cumprir o nosso papel com o Espírito Santo. E o acima de tudo, não abafar a pessoa do Espírito Santo. Diga amém. Nesse caso aqui,
A operação falar em línguas em nós, no caso aqui, ela é de extrema importância. Quando Paulo fala desprezar as profecias, ele está falando exatamente da linguagem sobrenatural do falar em línguas. Eu não encontro outra maneira de você abafar o Espírito desprezando os dons. É isso que Paulo está nos ensinando. Diga amém. Então veja bem, o papel do Espírito Santo através dos dons, principalmente, especificamente, do falar em línguas. Vamos aprender, quem quer aprender? Põe Romanos 8:26. Papel do Espírito Santo na minha vida quando eu falo numa língua diferente, na língua que Paulo usa o termo língua estranha. O papel do Espírito Santo é alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. O texto começa assim: desta forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Agora presta atenção. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau! Bom, a primeira parte do texto, presta atenção. Observa agora o verso 27. O alinhamento da minha oração com a vontade de Deus. Verso 27. Vamos ler em voz alta? E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Uau! Veja você que Romanos 12, primeiro, diz que a maneira de você conhecer a vontade de Deus é se apresentando. Queridos irmãos, rogo encarecidamente que apresentei-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que então, que é o vosso culto racional, para que então conheceis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que quando eu me apresento ao Espírito Santo, é na oração, e Jesus falou isso. Quando fores orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu, etc, etc. Lá no final ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é na oração que eu conheço a vontade de Deus para mim. Agora veja, como que funciona essa engrenagem? Espírito Santo orando em mim, sai demônio, para que eu conheça a vontade de Deus para a minha vida. Está escrito ali. Primeiro, ele conhece o coração do Espírito, a intenção. Lembra quando eu preguei o tribunal de Cristo? O que está escrito no livro. E você deve viver o que está escrito no livro, que essa é a vontade perfeita de Deus. E o papel do Espírito Santo é alinhar você ao plano original de Deus para a sua vida. E como que ele faz isso? Quando é que o Espírito Santo começa a trabalhar? Quando eu entro em profecia, em oração em línguas, o Espírito Santo ora. Quando eu me calo, o Espírito Santo se cala. Uau, eu me arrepio inteiro, menino. Eu fico doido. Porque na hora que eu estou orando em línguas, que o Espírito Santo está orando em mim, por mim e comigo. E o texto diz: ele sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, e é nesse momento que ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo pega essa porcaria que você chama de oração, que você ora tudo errado, e ele fala assim: isso não dá para levar para o céu. Literalmente não dá para relevar essa oração. Aí o que ele faz? Na hora que você ora em línguas, ele apaga todas as orações que você orou de maneira errada. E ele agora ora por você, em você e com você de maneira certa. Uau! Ou seja, o Espírito Santo vai pegar a vontade de Deus, que é pré-escrita, e plantar ela no seu coração. Agora você sai da oração em línguas, do seu tempo com Deus, e fala: poxa, tive um clareamento na mente. Antes você pensava que você estava perdido.
Ah, não sei o que eu faço da minha vida. Mas agora, quando você começa a ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo, você já começa a ter direcionamento de Deus para as questões da vida. Sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo está alinhando você ao trilho de Deus. Que coisa tremenda, diga amém. Então o Espírito Santo, queridos, ele tem um papel fundamental dentro de mim, através da oração em línguas. E esse papel é alinhar a minha oração ao centro da vontade de Deus. E por quê? Porque eu não sei orar como deveria. Então orar em línguas é o momento que o Espírito Santo intercede por mim, alinhando a minha oração ao coração de Deus. Orar em línguas é o momento que o Espírito Santo ora. Orar em línguas é o espírito do homem com o Espírito de Deus. Por isso que Paulo fala: quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Repita. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Mais alto. Agora aqui vai uma pergunta. Por que o Espírito Santo ora por mim? Pergunta. Pelo que o Espírito Santo ora por mim quando eu oro em línguas? O que o Espírito Santo está orando? Você gostaria de saber? Porque a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente não sabe o que está acontecendo. Fica infrutífera. Eu já tive essa curiosidade. Espírito Santo, o que é que eu estou falando? O Espírito Santo só poderia me dizer o que é que eu estou falando? Nesse momento, ele está orando por você, em você e com você. Ele é seu parceiro. Nesse é o momento do Espírito e a noiva agindo. Uau, é muito maravilhoso. Agora veja, pelo que ele está orando? Primeiro, obviamente, nós sabemos, para alinhar minha vontade à vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, pelo que o Espírito Santo está intercedendo? Vamos lá. Em primeiro lugar, o Espírito Santo pega o plano de Deus para dar a você e derramar em seu coração. Primeira coisa que o Espírito Santo faz quando você gasta tempo em línguas, ele derrama o coração de Deus no seu coração. Uau! Agora você passa a ter a mente de Cristo. Você passa a ter revelações. Alguns manifestam isso, se ele é um evangelista, nos dons de poder. É quando ele sabe aquilo secreto, palavra de conhecimento, revelação, profecia. Como ele tem a mente de Cristo revelada a ele, ele olha para uma pessoa e sabe o que está se passando agora. Sabe qual é o nome disso? Palavra de conhecimento, a famosa revelação. Diga amém. Sabe o que isso significa? Quando a mente de Deus é revelada a mim, quando eu oro em línguas, eu tenho acesso àquilo que só Deus tem. Veja bem, a oração em línguas, ela é um portal de ligar e desligar. Veja, de olhos fechados você não está nessa dimensão. De olhos fechados você está no trono do Pai, diante do trono da graça, diante de um altar construído à pessoa do Espírito Santo, tendo o coração de Deus derramado no seu coração. Oh, dá um glória a Deus. Por isso que depois de um tempo de comunhão com o Espírito Santo, você passa a sentir desejos por coisas de Deus que você antes não tinha. Sabe o que passou a acontecer, pastor Valdir? Que depois que o coração de Deus é derramado no seu coração, através de intimidade com o Espírito Santo, você começa a ter sentimentos por Deus, vontades da obra de Deus. Você começa a ver pessoas na rua e fala: se eu orar para essa pessoa, ela vai ser curada. Porque agora você entrou em um nível, em uma dimensão diferente da qual você estava vivendo antes. É algo poderoso. Lembre-se, o Espírito Santo só ora por mim quando eu oro. Não pense você que tu é o crente maior carnal, mas o Espírito Santo está ali. Ele é seu parceiro. Diga amém. Segundo, toda vez
que você der lugar ao Espírito Santo para orar por você, ele irá orar pelo seu chamado. É tremendo. O papel dessa oração, irmãos, é fazer com que você seja cheio de poder e dons, e que o Espírito da profecia, que é o Espírito Santo, seja ativado dentro de você. Toda vez que você for orar, o Espírito Santo irá criar palavras na sua boca. Veja bem, é escolha minha orar ou não, mas toda vez que eu orar, é Ele que decide quais palavras saem, porque Ele tem que orar a vontade de Deus na sua boca. É maravilhoso, não é? Dá um glória a Deus aí. Ativa isso agora, irmão. Mas faz assim, ó. Quem não ora vai orar. Quem ora tem que passar até isso como costume. Em terceiro lugar, toda vez que o Espírito Santo sonda, isso aqui é importante, no verso 27. Toda vez que o Espírito Santo sonda o seu coração, ele faz isso com a intenção de orar o plano de Deus para a sua vida. Então deixe-me te explicar a vocês aqui. O Espírito Santo vê você orar. Ele agora vai sondar no seu coração e ver que você tem intenções que está fora da vontade de Deus. Por isso que ele diz, ele conhece a intenção do Espírito. Então ele sonda o coração para que você não caia em abismos. Quando você está alinhado com o Espírito Santo. Se não tiver, não adianta. Se não tiver, já aprendemos que ele está abafado, apagado, silêncio. Mas quando eu estou alinhado com o Espírito Santo, tudo isso acontece. Ele vem e tira do seu coração, tudo que não é de Deus. Quem ora em línguas não guarda rancor, porque o Espírito Santo sondou o coração dele e tirou o rancor. Quem ora em línguas tem facilidade de perdoar e pedir perdão, porque o Espírito Santo lhe deu essa capacidade. Porque ele sondou o coração, ele tira a amargura, ele tira o rancor, ele tira o ódio, ele tira tudo. E ele vai colocando lá o caráter de Cristo. Ele vai colocando lá as leis espirituais dentro daquele coraçãozinho. Então o Espírito Santo orando em mim, por mim e comigo, é produzir em mim todas as leis espirituais de Deus. E você sabe então o que significa esse sondar o coração? Significa, como mencionado, que ele vai no nosso coração, remove tudo contrário à vontade de Deus. Por isso, 1 Coríntios 14:14. Aleluia, aleluia. Há uma unção do Espírito aqui. Lê em voz alta esse texto. Pois se ora em língua, meu espírito ora. Agora eu quero que você diga isso 3 vezes. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas a sua mente fica infrutífera. Agora Paulo ensina como você deve orar. Porque a oração em línguas é o Espírito Santo orando. Agora, olha o próximo verso, o verso 15. O que você tem que fazer? Paulo fala, o que eu vou fazer? Vou só orar no Espírito, mas também eu vou orar em entendimento. Cantarei no Espírito, mas cantarei também em português. Porque quando eu oro em língua, a minha carne não está orando, e o seu corpo também precisa saber o que você está orando. Então Paulo sugere que você gaste tempo no Espírito e também no corpo. Português. Fica evidente aqui, irmãos, que a oração em línguas, ela está completamente ligada ao reino espiritual e nada tem a ver com a carne. Está claro isso ou não? Volta o verso 14. Leia, mas diga em voz alta. Vai lá. Pois se oro em línguas, o meu espírito ora. É maravilhoso, não é? Oh, Espírito Santo. Bom, eu concluo aqui. Como orar efetivamente em línguas? Primeiro, não precisa ser alto.
Não precisa. Você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo comida, que é também trabalhando, desculpa, irmãs. Você pode estar fazendo um monte de coisa e estar orando em línguas, porque sua mente não sabe o que está acontecendo mesmo. Se nós sabemos que é na hora da oração em línguas que o Espírito Santo ora comigo, por mim e em mim, então eu tenho que orar o máximo de tempo possível em línguas para que o Espírito Santo possa estar intercedendo por mim. Oh, lá, basta. Aonde você estiver, esqueceu, tudo bem. Lembrou? Não deixe de chamar de doido. Lembrou? Esqueceu? Tudo bem. Mas a hora que lembrou, onde você estiver, no exato momento que você lembrar, ore em línguas. Ore em línguas. Pastor, e aquele que não ora em línguas? Veja bem, você não precisa orar em línguas para ser salvo. A salvação é pela graça. Você não precisa orar em línguas para ser um crente verdadeiro. Mas para ter a eficácia dos dons, o primeiro a se receber a oração em línguas. Diga amém. Agora, quem não fala em línguas, o que tem que fazer? Tem que buscar. Fala, Senhor, eu quero falar em línguas. Você tem que desejar. Porque enquanto você desprezar, e é isso que acontece na nossa comunidade em Campo Largo, tem gente que despreza. Toda igreja tem uma ala tradicional. Aí eu falo, vocês não saem daqui porque vocês vão lá para outro lugar, tem batismo de criança, tem coisa de não sei o quê. É por isso que vocês não saem, né? Mas fica lá também. E eles são preciosos. Eu falo, só que todo culto vocês vão tomar na lata, só na cabeça, só na nuca. Essa cara marretada na nuca, assim, pá! Que eles vão longe. Eu espero que essa aqui não tenha uma ala tradicional. Porque esse grupo é o grupo que você fala assim, quem não fala em língua, eles levantam a mão. Quem fala em língua, eles não levantam. Quem quer falar, eles ficam com a mão abaixada. Veja, despreza o dom. Isso significa que o Espírito Santo fica ali em silêncio. Mas eles não acreditam nisso. Eles acham realmente que eles estão tendo todo o direcionamento do Espírito sem ter comunhão com Ele, sem ter intimidade com Ele, sem ter edificação. Ora, se a língua estranha é para edificação do hospedeiro, que comunhão que teremos? Diga amém. Então, quando eu não oro em línguas, eu tenho que buscar do Espírito isso. Eu tenho que buscar sem parar até receber. Diga amém. Então veja, em segundo lugar, aqui eu estou sendo realmente prático. Como orar em línguas? Isso precisa ser rompido através do louvor e da adoração. A presença de Deus você não sente. A presença você conhece. Presença é uma pessoa. O que você sente de fato é o poder. Ai, senti a sua presença. Não, você sentiu o poder. Presença se conhece. E sabe como você conhece a presença? No momento da adoração. A Bíblia diz que Ele habita em meio aos louvores. Esse é o momento dele. Então veja, sabe qual é o nosso problema? A gente só adora na igreja. Eu tenho falado isso e vou repetir. Construa um altar para o Espírito Santo na sua casa. Como que funciona esse altar? Um horário, um local e canções. Dele. Diário. Agora deixe-me te ensinar como fazer isso em 3 horas. Pastor, isso é uma loucura. Não, não é uma loucura. Primeira hora, ore em línguas. Põe a música, fica lá sentado, orando em línguas. O que eu posso fazer nessa hora? Você pode até fazer a unha nessa hora. Pode até fazer crochê nessa hora. Porque sua mente está o quê? Inútil. Quem está orando? Mas aquele ambiente tem que ser dele. Não mude o ambiente. Deixa ele a música e fica lá. 1 hora orando em línguas. Depois,
Ore 1 hora a palavra. Leia, abra lá os Salmos. E comece a orar e falar. Escuta meu ensino. Preste atenção às palavras da boca, parábolas. Não, aqui não está só, né? Pode passar. Dividiu o mar para que pudesse passar. Fez a água erguer como se no muro. A música está rolando e você está nisso. Sentado, né? Está falando, orando. Salmos é glorificação. Tem tantos textos de glorificação. A noite toda por um clarão. Fendeu as rochas no deserto. Deu-lhes água em abundância, como flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar as torrentes. Fez correr as águas do rio. Eles, porém, continuaram a pecar. Vai lendo. Você já gastou aí 2 horas. Deixa a parte em português por último. Sabe por quê? Porque aí vai ser pequeno. Porque agora o Espírito Santo ele veio. Ele não vai vir com 15, 20 minutinhos. Você tem que romper a carne para ele vir. E é demorado. E o processo do orar em línguas é o processo que rompe o cansaço, que rompe a preguiça e rompe a carne. Agora, depois que rompeu a carne, você vai orar mais de hora em português. Eu estou te ensinando de maneira prática. Não espere ter comunhão com o Espírito Santo com os 15 minutinhos das 3 da manhã. Isso aí é só para você ter ali um gostinho. E continue fazendo isso. Espero que você não seja abençoando Deus e os seus pecados de madrugada. Quem está entendendo aí? Então veja. Você que não fala em línguas, o que eu tenho que fazer? Presta atenção. Quem aqui não fala em línguas? Levanta a mão. Quem não fala e quer falar, levanta a mão. Aqui não é tantos. Lá em Campo Largo tem muito. Agora escute bem. O que você tem que fazer? Queridão, vocês que não falam. Sabe o que você tem que fazer? Colocou a música de adoração. Gastou o tempo. Fica adorando em português. Adorando em português. A primeira coisa que o diabo vai pôr na sua cabeça na hora que você abrir a boca é: não fale isso, isso é coisa da cabeça, isso é coisa de doido. Não é o Espírito Santo, é coisa da sua mente. Ele vai te intimidar. Ele vai fazer você ter vergonha de você mesmo. E se eu falar isso é muita burrice. Isso aqui é decoreba, isso aqui é mentira, coisa do capeta, gente. Então quando você estiver no seu período no altar para o Espírito do Senhor na sua casa, pois adoração, a hora que abre a boca, é por fé. A hora que você abrir a boca, Ele põe as palavras. É Ele que põe as palavras. Você só precisa abrir a boca sem vergonha, sem medo. Começa na glorificação, aleluia, bendito. Daqui um pouco, Ele pôs. Aí você, rapaz, minha língua está enrolando. Aí o diabo vem e fala assim: é coisa de homem, é coisa da mente. Você fala, não. Aí que você solta mesmo, rapaz. Porque o que o diabo quer é que você pense que isso é uma palhaçada. Porque o diabo sabe o poder sobrenatural que tem o falar em línguas. Dá um glória a Deus. A primeira coisa que você precisa fazer: crie um altar para o Espírito Santo. Dê tempo. Pastor, 3 horas ainda não dá. Então isso tudo que eu falei das 3 horas, faça em uma. Você vai ver que vai ser pouco 1 hora. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, o Espírito Santo está nesse lugar aqui. Quem está tendo aí um gostinho da sua presença? Quem está sentindo aqui na veia o seu poder aí? Oh, aleluia. Preste atenção no que eu estou dizendo e falando de maneira prática. Muito prática. Dê tempo para o Espírito Santo. Trate Ele pessoalmente. Ele não é uma entidade. Ele é Deus. Ele foi enviado ao seu coração. E você vai perceber que quando você orar em línguas, os segredos de Deus serão revelados ao seu coração. Aí agora você chama alguém e fala assim: Deus está me mostrando algo sobre a sua vida. Que é normal. A Bíblia fala que esse é o espírito da profecia.
Agora, irmãos, não existe nada, jovens famintos aí, não existe nada poderoso em Deus que não tenha que se dedicar tempo o suficiente. Eu quero ainda nesses cultos aqui falar sobre como orar poderosamente. Não é nesse culto. Mas a oração eficaz é aquela oração de poder. Oração de poder não é oração escandalosa. É oração alinhada com o Espírito Santo. É essa que é ouvida. Uau! Fique em pé. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida. Vértigo de seda. Mi alma completa.
vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi
completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.